Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 33º Congresso da ABS, aqui no podcast cobrindo os grandes debates e as principais lideranças do setor de saneamento do Brasil. Neste episódio, a gente vai receber o Fuad Moura, que é presidente da ABS-DF, coordenador da Câmara Temática de Inovação da ESB e superintendente de projetos especiais e novos negócios da CAESB, e é o grande anfitrião do Congresso que esse ano acontece aqui em Brasília. Tudo bem, Fuad? Tudo bom, Duda? Obrigado pelo convite. Parabenizar aí toda a imprensa da Aves pela cobertura do nosso evento. Muito legal, obrigada, viu? A gente vai falar hoje aqui sobre inovação. O Congresso trouxe nessa edição o Espaço Startup Inovação, que o Fuad acabou de inaugurar lá fora junto com o presidente nacional da ABS, o Marcel Sanches. Você pode falar um pouquinho do que é esse espaço para a gente? Com muito prazer, Duda. A intenção de ter um espaço exclusivo para a inovação, para as startups, é uma tentativa da ABS de se aproximar ainda mais do nosso público jovem, de promover a inovação, e de ter esse espaço exclusivo que antes funcionava dividido com o stand da ABS. A partir desse congresso, nós criamos esse espaço com a programação dedicada ao hackathon, aos pitches voltados às startups, algumas apresentações também de programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, realizados por companhias de saneamento. Teremos a CAESB, a Sanepar, a Companhia Águas de Joinville, e também de órgãos financiadores de inovação para o setor. O caso da FINEP, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem uma iniciativa muito bacana, o Fonte de Inovação, voltada para o setor de saneamento. Então, a nossa ideia é ter esse espaço que dialoga muito bem com o tema do nosso congresso, sempre lembrar o tema do nosso congresso, que é saneamento para quem não tem, inovar para universalizar, demonstrando o compromisso da ABS com a universalização dos serviços e com a adoção da inovação, essa ferramenta que vem e que é necessária para atingir a universalização. Uma vez que, se a gente continuar praticando os mesmos processos, do mesmo jeito, chegaremos aos mesmos resultados. E os desafios, as metas do marco regulatório do saneamento estão postas. O nosso desafio é muito grande para chegar à universalização até 2033. Então, sem a inovação, a gente não consegue. E é importante lembrar das diferentes formas de inovação. A inovação tecnológica, a adoção de ferramentas como internet das coisas, inteligência artificial, ela é muito importante. De que forma? Você consegue dar mais exemplos assim, de que forma a inovação pode ser usada ali no setor de saneamento? Claro. Assim, a inovação tecnológica ela vem ajudar em diversos processos. Por exemplo, na gestão de perdas, que é um grande gargalo do nosso setor. Então, hoje nós temos iniciativas, por exemplo, de monitoramento de perdas por imagens de satélite, de monitoramento de perdas por sensores de ruídos nas redes de abastecimento, entre outras iniciativas que agregam essas inovações tecnológicas e nos auxiliam a vencer nossos desafios. Internet das coisas, voltadas, por exemplo, a práticas e sistemas comerciais das companhias de saneamento. Enfim, temos um universo bem vasto a ser explorado. Também nos processos de tratamento, de água e de esgoto, tratamento avançado, novos materiais na utilização desses processos, na gestão do lodo, no lodo de esgoto especialmente, muito importante, nos auxiliando a fazer com que esse subproduto seja inclusive utilizado na agricultura, gerando uma receita extra aos operadores de saneamento. E aí também é importante a gente falar da inovação em termos de gestão. Mais cedo, no painel inaugural, onde o governador do Distrito Federal teve a oportunidade de falar um pouco dos números da nossa cidade, ele citou com muito entusiasmo um projeto integrado de saneamento no bairro de Santa Luzia, onde numa iniciativa liderada pela CAESB, a gente vai ter a implantação na área mais pobre de Brasília
de infraestrutura de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e uma estrutura que vai proporcionar a coleta dos resíduos sólidos nessa área. Então, essa implantação liderada pela CAESB, articulada com os outros órgãos do governo do Distrito Federal, vai trazer dignidade para essas pessoas, né, e vai elevar a qualidade de vida dos que mais precisam. É muito importante, né? Que a gente está falando realmente de levar saneamento para os que mais precisam, né, Fuad? Eu queria, então, que você convidasse as pessoas que estão aqui hoje, é segunda-feira, dia 27 de maio, primeiro dia do Congresso, para quem quiser ir lá conhecer o Espaço Inovação, conhecer os projetos e continuar acompanhando aí o trabalho. Será um prazer receber todos no Espaço Inovação. Ele fica próximo ao estande da ABS, né? É um espaço ali para mais ou menos 30 pessoas. A gente tem uma programação bem diversa, ela está toda detalhada no site do Congresso, no link Espaço Inovação, está disponível também no app do Congresso. Hoje já fizemos a abertura, estamos nesse momento lá detalhando um pouco, né, do desafio do Hackathon para a comunidade acadêmica que deseja participar. É aberto a todas as pessoas que queiram participar, mas a gente observa uma participação e interesse muito grande, né, dos estudantes de graduação de engenharia civil e ambiental principalmente. Na sequência a gente vai ter uma programação falando um pouco das fontes de financiamento, com a participação do BID da FINEP. Depois disso começam as startups, os pitches com as startups, né? Então a gente também tem diversas startups que vão apresentar as suas soluções, né, em diferentes vertentes do saneamento. Amanhã a gente continua com alguns pitches, vamos ter também a apresentação de programas de inovação em diferentes companhias de saneamento. A Sanepar vai falar um pouco, a Companhia Águas de Joinville também vai apresentar. A CAESB vai apresentar o seu programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é, inclusive, regulado pela DASA, nossa agência reguladora aqui do Distrito Federal. E vamos fechar o dia de amanhã com a participação de um apoiador do espaço, que é a Embaixada dos Países Baixos, né? Trazendo algumas empresas, algumas startups do setor, para também compor aí o nosso time de startups, né, agregando também valor aos pitches com a participação de startups dos Países Baixos. Fazendo uma troca de conhecimentos, né, um benchmarking? Com certeza, né? Então, com todas as startups no mesmo ambiente também, ao final elas terão a oportunidade, né, de iniciar ali algum contato com companhias de saneamento, contato entre elas também, né, para trocar experiências quanto ao nosso hub de inovação do setor. E a ideia da ABS é essa, né, se aproximar cada vez mais do público mais jovem, fomentar o hub de inovação do setor, né? Comparado a outros setores de infraestrutura, a gente percebe que a gente ainda tem um número um pouco baixo de startups no setor de saneamento. Então, mostrar esse espaço, né, também vai incentivar a aumentar o número de startups no nosso setor. Muito bem, para a gente caminhar aí rumo à universalização, né? Trazer jovens engenheiros para trabalhar no setor de saneamento. Com certeza, esse é um grande desafio. A gente tem discutido muito isso também na Câmara Técnica de Inovação da ESB, da qual eu tenho a oportunidade de coordenar, juntamente com a colega Kailine, que é da CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. A gente discute muito isso, né, de como a inovação pode nos ajudar a atingir a universalização, incorporar tecnologias, né, aos nossos processos, incrementando receita, diminuindo as despesas operacionais, né, especialmente energia, despesa com pessoal, despesas com produtos químicos, para que a gente possa caminhar junto e chegar às metas estabelecidas pelo setor. Muito legal, muito importante, muito obrigada a recebê-lo aqui. Muito obrigado, Duda. Agradeço mais uma vez essa iniciativa aí da imprensa da ABS, né, por esse podcast e pela belíssima cobertura do nosso evento. Legal, obrigada.
Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS, aqui neste podcast cobrindo os grandes assuntos com as principais lideranças do setor de saneamento no Brasil. Neste episódio vamos receber o Luan Oliveira, que é coordenador nacional do JPS, os Jovens Profissionais do Saneamento. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Duda, que prazer poder estar aqui com vocês dentro do maior evento sobre engenharia sanitária e ambiental do nosso país, né? Um espaço que a gente tem democrático para discutir aí o futuro do saneamento, e fico muito feliz de saber que a juventude tem um espaço aberto aqui, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando no nosso país de discussão de marco regulatório, né? De alcance de metas, né? Então, muito importante a participação desses novos profissionais. Muito legal, a gente que agradece em tê-lo aqui. Quero muito falar isso sobre a meta que a gente tem de universalização e a importância que a gente tem em trazer os jovens para a engenharia sanitária, para trabalhar com saneamento. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o JPS. Claro, né? O JPS é um programa de desenvolvimento contínuo da juventude como um todo, né? Focado em saneamento, em recursos hídricos, em meio ambiente. É um programa que surgiu em 2010, né, a partir de uma iniciativa de jovens que estavam participando de um congresso da ABS. Então, a partir de um pequeno grupo de jovens se criou esse programa, né, e hoje ele está aí comemorando 15 anos e vem passando aí por atualizações, por formulações, novas parcerias. Então, a gente tem alguns marcos importantes, né? Então, esse ano a gente teve a assinatura do MOU com a IWA. Então, a partir de agora, o JPS não apenas representa a ABS enquanto instituição nacional, mas também a IWA enquanto instituição internacional. E estamos aí buscando novos voluntários, né, para estarem trabalhando em prol do saneamento do nosso país. Muito legal, você tinha me dito que já são 1.000 voluntários no Brasil. Isso, nós temos uma rede de mais ou menos 1.000 voluntários em todo o Brasil, né? Se a gente vai pensar em pessoas que têm interação com o JPS, essa rede é ainda maior, né? Hoje a gente atua em mais de 20 estados e a gente tem pequenos núcleos, né, em cada estado. Então hoje você tem uma coordenação a nível nacional e também temos aí dentro de cada estado, onde a gente tem a atuação da ABS, uma coordenação estadual, né, que é a coordenação que vai estar incentivando essa juventude a se interessar pelas temáticas de saneamento, pelas temáticas de recursos hídricos. Então hoje a gente tem alcançado aí uma rede de mais ou menos 1.000 jovens, e hoje é o maior programa que a gente tem com foco em juventude, com foco em recursos hídricos e meio ambiente na América Latina. E o que você está sentindo, Lua? Você acha que tem uma mudança desses jovens olhando mais para o setor da engenharia sanitária? Eu entendo que sim, porque quando a gente olha para uns 10, 20 anos atrás, pouco se era discutido a questão de saneamento ou a questão do profissional que atua na engenharia sanitária, né? E hoje a gente percebe o interesse muito maior do jovem. E aí eu falo isso tendo um olhar muito para a graduação, né? Então a gente tem jovens que hoje olham para a engenharia sanitária com outros olhos, e a gente precisa disso. O nosso setor ele está passando por uma reformulação, a gente está precisando cada vez mais de novos profissionais, a gente tem um desafio muito grande com o nosso marco regulatório, né? Então, chegar na universalização não é um caminho fácil e a gente precisa de profissionais cada vez mais capacitados para isso. Então, é muito importante que a gente tenha a participação da juventude e que essa juventude tenha interesse nessas áreas, né? Seja para atuar com saneamento, com recursos hídricos, na área ambiental. Então, o jovem tem percebido a necessidade de estar nesses espaços de discussão, né? A gente está discutindo aí o futuro do meio ambiente, o futuro do saneamento no nosso país. Agora, com toda a questão das mudanças do clima, essas pautas se tornam cada vez mais importantes, né? Então, o Brasil vem sediando aí, ao longo dos últimos anos, importantes eventos também, e isso tem corroborado muito para gerar um interesse na juventude de estar atuando em pautas ambientais, né, de estar imerso nesse ambiente, nessas discussões, né. Esse ano a gente vai receber a COP no nosso país, então é muito importante que os jovens se interem, né, do que é a COP, né, qual que é a importância do Brasil em estar recebendo um evento como este.
E são esses pequenos momentos que vêm acontecendo, né? Toda a discussão do clima, ela vem se intensificando nos últimos anos, a questão do saneamento no nosso país com o novo marco legal. Então, a gente tem gerado uma atração a mais na juventude, né? Então, hoje, a juventude já olha com outros olhos para a engenharia sanitária, os jovens têm cada vez mais buscado estar nesses espaços de discussões sobre o meio ambiente. Muito legal. Como a gente pode aliar o desenvolvimento do setor com o fortalecimento da sustentabilidade ambiental, né? E com projetos hoje que a gente tem de inteligência artificial, inovação, isso é um atrativo para os jovens, né? Trazer para criar projetos nesse sentido, de inovação, para a gente levar o saneamento para as áreas mais afastadas, né? Mais pobres. Sim, acho que em todas as áreas, né? A gente tem acompanhado uma movimentação muito grande com o advento da inteligência artificial, e é uma coisa que atrai muito os olhares do jovem, né? O novo sempre gera essa atratividade, né? Então, quando você consegue usar isso em prol de uma causa maior, como é a causa do saneamento, a causa ambiental, né? Eu acho que gera uma boa conexão. Então, a juventude está aí para explorar isso, né? Para trazer, talvez, inovação, novas tecnologias. Eu acho que existe aí uma energia muito boa que o jovem tem para estar trazendo essas novas tecnologias para a gente. Muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouco do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que é um dos produtos, né? Não sei se eu posso chamar assim, do JPS. Sim, né? O JPS, ele tem aí algumas linhas de atuação, se eu posso assim dizer, né? E dentro do programa a gente tem o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Então, hoje, o programa de voluntariado do JPS tem a chancela do prêmio no Brasil, através da ABS, né? Então, acho que é importante falar que o prêmio é uma iniciativa que surgiu na Suécia, há mais de 20 anos atrás. No Brasil, a gente está caminhando para a nossa 9ª edição, né? E é uma premiação focada na juventude que desenvolve ciência no nosso país. Né? Quando a gente fala de ciência, a gente sempre pensa muito na academia, né, naquele profissional que está trabalhando já ali numa pesquisa de mestrado, de doutorado, e a gente esquece muito que a gente pode fazer ciência em qualquer estágio, né? Acho que só falta mesmo a questão do incentivo à ciência. E o prêmio, ele traz justamente isso. A gente está olhando para jovens de 15 a 20 anos de idade que estão desenvolvendo projetos incríveis. Muito legal. Né? E às vezes com pouquíssimo recurso. Eu acho que esse é o mais incrível, né? Qual que é o diferencial desses jovens? É que eles souberam olhar para um problema local que eles tinham, né? E buscar uma solução para aquele problema. E aí, a partir disso, fazer ciência. E o Brasil tem se tornado um grande exportador de ciência jovem. Né? A gente está aí caminhando para a 9ª edição do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, e o Brasil já conquistou 3 pódios mundiais em um período de tempo que eu considero curto, né? Assim, a gente tem um período de amadurecimento do evento no Brasil, tem toda a questão da divulgação científica. A gente sabe que fazer ciência no nosso país não é uma tarefa fácil. A gente sabe da desvalorização que a gente tem dos profissionais que trabalham com pesquisa científica, mas eu fico muito feliz de ver que a juventude está engajada nisso, né? E tocar esse projeto, eu acho que é muito reconfortante para a gente, porque a gente passa a ter mais esperança, né? A gente vê que os jovens estão aí cada vez mais buscando novas soluções para os problemas que a gente tem, né? Buscando cada vez mais inovar, e acho que são pessoas que estão cada vez mais inconformadas, né? Elas olham para o problema e elas querem buscar uma solução, elas não ficam esperando que essa solução chegue através do outro, elas querem fazer alguma coisa para estar mudando isso. É muito legal. Uma vez eu ouvi de um professor até que disse que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Sim. Então, quando a gente se indigna, a gente se movimenta para fazer alguma coisa, né? E aí fala um pouco da mentoria que o JPS dá para esses jovens, né? Que é um grande diferencial para chegar em Estocolmo. Sim. A gente começou em 2021, se eu não me engano, um programa de mentorias, né? E hoje se tornou uma das referências, né? Quando a gente chega na etapa internacional do prêmio, os outros países querem ter essa troca com o Brasil para saber como que a gente implementou esse programa de mentorias, né? Qual que é o diferencial que a gente tem enxergado a partir desse processo de mentorias. Então, hoje a gente recebe os projetos e a gente não faz simplesmente uma avaliação técnico-científica do projeto e seleciona ali
os finalistas e depois o vencedor. A partir do momento que eu escolho ali os projetos que vão estar na final nacional, a gente tem todo um processo de preparação desses jovens. São jovens de 15, 16 anos, que às vezes têm pouco contato com toda essa questão científica e precisam ainda de alguma orientação. Então a gente tem trabalhado isso, tem buscado cada vez mais melhorar esses projetos. Então acho que no final eles precisam de uma orientação certa para a gente conseguir extrair ainda mais o potencial desses jovens. Então temos investido em mentorias focado no desenvolvimento científico, né, na revisão desses projetos para que eles consigam aí alcançar o seu potencial. Temos trabalhado o controle emocional desses jovens, né? A gente está falando de adolescentes que estão ali começando a iniciar a responsabilidade da vida adulta, já pensando no que fazer do seu futuro. Então, é muito importante ter esse controle, né? Então, você está falando com um jovem que às vezes sai de uma cidade muito pequena do interior, que teve pouco contato com uma cidade grande, que teve pouco contato com outros eventos desse porte, e ele precisa de um preparo. Ele está indo para uma competição internacional, né, com um idioma que às vezes não é um idioma que ele domina. Então, é importante preparar esse jovem, né, para que ele saiba lidar com toda essa situação. A gente tem trabalhado muito isso. Mentorias focado também na apresentação, né, como que esse jovem pode ali estar apresentando o seu projeto, né, porque às vezes ele tem uma ideia brilhante, mas ele não sabe como externalizar essa ideia, né? É aquele famoso, tá, o que você está vendendo, qual é o produto que você tem, né? Por que eu tenho que ter interesse no seu projeto? Então, eu acho que passar para esse jovem essas técnicas e essas estratégias para que eles consigam cada vez mais estar cativando as pessoas com o seu projeto, que às vezes é uma coisa incrível. E por falta de uma orientação, às vezes o aluno ali não vai conseguir passar de fato o que ele deveria passar com aquele projeto. Seja porque ele vai ter uma timidez, né? Às vezes é o primeiro contato que ele está tendo com pessoas que estão interessadas ali no projeto dele. Então, a gente precisa disso. Precisa trabalhar isso com essa juventude. Então, esse tem sido o diferencial do Brasil, né? Não só preparando para a melhoria desse projeto, mas como preparando o jovem também, né? A gente recebe feedbacks desses jovens que passam pelas mentorias, que eles vão levar isso para a vida deles. Então, você saber se apresentar, saber como fazer um pitch, passar a informação que você precisa na hora que você precisa, né? Então, acho que esse tem sido o grande diferencial do Brasil, é o que tem levado a gente aí a alcançar esses pódios mundiais, né? O ano passado, o Brasil esteve novamente no pódio e eu acho que esse é o nosso diferencial. Você pode dar um exemplo? Como que foi o ano passado? Qual que é o projeto que a gente levou aí no pódio? O projeto do ano passado foi o projeto do Manuel, né? O Manuel, que é um estudante do Piauí. Ele desenvolveu um rover aquático, né? Um mini barco, pensando em monitoramento ambiental, né? Ele havia visto toda a questão que a gente havia passado com a contaminação por mercúrio em alguns rios na Amazônia, toda a questão que a gente teve com os povos originários, né, de como essa contaminação afetava essa população, tanto a população ribeirinha como os povos originários nessas regiões mais isoladas. E para ele não se conformava de que essas pessoas não tinham acesso à informação de que aquela água estava imprópria para eles. E ele queria simplificar essa informação, queria criar um método que fosse mais acessível para que pudesse informar no tempo necessário a essas comunidades que tinham um problema ali, que se eles consumissem daquela água, isso iria causar algum mal. Então, com essa preocupação, ele foi buscar algumas soluções, né? Ele foi orientado por um professor que tinha uma linha de pesquisa focada em robótica, e aí, a partir disso, eles desenvolveram esse rover, e era um mini barco. Ele usava uma sonda de baixo custo, que identificava esses parâmetros, os principais parâmetros de qualidade da água, e a partir disso ele compilava essa informação e passava essa informação de uma forma simplificada, dizendo que aquela água estava ali adequada ou não estava adequada
para você estar fazendo uso dela. Então foi com esse pensamento que a gente chegou em Estocolmo, né? Foi esse projeto que a gente apresentou e o Manuel venceu então a categoria de voto popular. E a gente teve aí uma repercussão incrível no nosso país. Ele voltou para o Brasil aí. Incrível. Teve uma grande repercussão de mídia em cima disso. E aí o programa está na fase, já fez a etapa nacional, né? A gente está caminhando agora para a final nacional, né? Então o evento do Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo ocorre agora no dia 2 de junho, a etapa nacional. Então já fizemos a seleção dos projetos, já foram divulgados os projetos. Que ansiedade, né? A gente fica numa ansiedade para saber qual é o projeto que vai representar o Brasil na final internacional. E a gente fica ansioso para conhecer quem são esses jovens, né? Quais são os novos rostos da ciência jovem brasileira. A gente está falando aí desses estudantes que ainda estão no ensino médio. Então, acho que esse é o brilho especial que a gente tem dentro do Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo. E ver esses estudantes falando sobre o seu projeto, eles têm um carinho tão incrível com o trabalho que eles desenvolvem. E acho que isso é o que dá um toque especial, é você olhar para o brilho nos olhos desses estudantes e acreditar que a gente tem jovens engajados e com propósito, né? Com propósito para fazer mudança, para buscar soluções para os problemas que eles têm enxergado ali dentro do seu território. A gente olha o caso do Manuel, ele enxergou um problema e ele, inconformado com aquele problema, foi atrás de uma solução. Nos dá uma baita esperança, né, de que a gente pode fazer, pode melhorar, né, pode ser melhor. E então, para a gente encerrar, me fala como que jovens profissionais do saneamento podem se voluntariar com vocês no JPS. Acho que o primeiro passo é buscar a gente nas redes sociais, né? Então, seja através do próprio perfil da ABS, né? ABS _ Saneamento, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, também através do perfil do JPS. Então, a gente tem lá JPS _ YWP Brasil com Z, né? De Young Water Professionals Brasil. Então, através dessas duas redes sociais. No nosso perfil do Instagram, a gente tem um link para um grupo de networking, então é muito interessante que os jovens acessem esse grupo, né, façam parte dessa rede. A gente sempre pede para os jovens, quando entrarem no grupo, se apresentarem, para a gente conhecer quem são esses jovens e acompanhar as divulgações de chamada de voluntário. Então, hoje a gente está presente em mais de 20 estados do Brasil, e cada estado ele tem um período de chamada de voluntários, e ficar atento a isso. Por isso que a gente sempre indica, faça parte do nosso grupo, porque aí você vai saber de questões que estão acontecendo a nível Brasil ou até a nível internacional, seja oportunidades de participar de um evento como o Congresso da ABS ou um congresso fora do país, e também se inteirar sobre essas chamadas de voluntário. Então, acho que esse seria aí o principal caminho. Muito legal, muito obrigada, Luan, muito importante, muito boa a sua participação aqui, obrigada, viu? Eu que agradeço a participação, obrigado por dar esse espaço aí para a juventude que trabalha pelo saneamento. Obrigada.